Então, cumprimento toda a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Queridos irmãos, hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema. Eu fiz hoje a anotação aqui no bloco de anotações do celular. Coisas que impedem de vermos as bênçãos. Ou então coisa que nos impede de vermos e sermos bênção. Esse sermão, eu estudei o sermão do mestre, professor, pastor batista, Paulo Sora, de uma igreja batista em São Paulo, professor do Seminário do Sul, um mestre entre os pastores batistas do Brasil. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado no meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 18. À medida que você encontrar, por favor, coloque-se em pé. A palavra do Senhor diz: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam eles falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado pela porção da tua preciosa palavra. Nos abençoa, Deus, para que nós possamos compreender, Senhor, amar a tua palavra, ter temor, Senhor, pelos teus princípios, e que ela venha de encontro, ó Deus, o nosso caráter, para que nós possamos moldar segundo a tua vontade, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos. Fala conosco. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos? Coisas que impedem de vermos bênção, ou de sermos bênção. Uma coisa, irmãos, que muitos de nós costumamos fazer, é andar olhando para baixo, sem visão, sem uma visão periférica, né? Uma visão de todo, ou temos uma perspectiva de distância, sem percebermos o que está na nossa frente, alguns obstáculos que nós precisamos ultrapassar, vencer, andar sem nenhuma perspectiva de futuro. Eu creio que era exatamente o que acontecia com esses dois homens. Andavam tristes, cabisbaixo, com um sentimento de derrota, frustrado, sem nenhuma perspectiva de melhora. E agora, o que nós vamos fazer? Porque o que tinha acontecido era a morte de Cristo e o sepultamento dele. E o que eles iam conversando era exatamente sobre isso, no caminho de uma cidade chamada Emaús. Então eu quero convidar os irmãos para que nós possamos caminhar junto. E junto com esses homens,
como se ouvindo. E Jesus chegando ali, e nós somos participantes agora desta caminhada, e nós iremos fazer 3 paradas. E a primeira dessa parada, é a tristeza. Tristeza por perdas. Deixar-se abater devido às frustrações da vida. Passar a pensar e falar apenas das perdas sem saída. Quando se perde um ente querido, é uma coisa que dói muito no coração. Não tem retorno. Mas como nós costumamos falar, mesmo querendo consolar, e muitas vezes o inconsolável, nós dizemos, vida que segue. A vida segue. E nós temos outras pessoas para que nós possamos ser o suporte delas. E vida que segue. Mas tem a questão na igreja do saudosismo. Gente que vive num passado e não quer sair daquele passado, fica bitolado no passado, e o passado sempre era melhor do que o presente, e o presente nós só vemos defeito, sentimento de derrota, sem um alvo futuro, sem nenhuma vontade de melhorar, de vencer. E de repente a tristeza se instala no coração da pessoa e ela não encontra ânimo. Parece que era exatamente assim que aqueles homens caminhavam. A tristeza nos deixa fracos ao ponto de cairmos no sono. Veja o contexto. Evangelho aqui de Lucas, no capítulo 22 e o versículo 45. Quando Jesus estava no Getsêmani, no jardim, orando, ele chegou e encontrou seus discípulos dormindo, diz o texto. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eles estavam tão tristes que aquilo abalou o físico deles. Ficaram fracos fisicamente, ao ponto de adormecerem e não acompanhar Jesus. Jesus, orando, chegou a suas lágrimas serem o próprio sangue dele. A tristeza nos deixa vulneráveis. No Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 6, João diz: Evangelho de João, capítulo 16, versículo 6, João diz: Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então aquilo que é instalado no coração nos afeta e nos deixa vulneráveis. Nós cantamos aqui que pedindo a Deus para que Deus abrisse os olhos do nosso coração. Isso é palavra poética. Abrir o olho do coração quer dizer tornar vivo, darmos ânimo, alegria, motivação para vivermos e vivermos para a glória de Deus. Mas de repente, quando a tristeza se instala, nos deixa desanimado, vulnerável, e de repente nós somos levados por qualquer vento de doutrina. De repente aparece um líder falando de forma impetuosa, com discurso de vitória, com discursos que você pode ser mais do que vencedor, e de repente a vitória, essa suposta vitória, não é a vitória que Cristo quer lhe dar.
mas a vitória pessoal daquela própria pessoa. A tristeza pode operar mudança de atitude. Vejam ali aqueles dois homens caminhando, andando, conversando, trocando ideias, e Jesus chega e lhes fez uma pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Aí ele diz: por que vocês estão tristes? Essa mudança de atitude pode ser que essa autoestima ela baixe de uma forma que nos deixa depressivo, sem alegria, sem motivação, inclusive para cuidar da vida e da família. Mas também ela pode trazer uma motivação de alerta, um sinal de alerta que diz: olha, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa mudar. E a pergunta: por que você está triste? Aí a pessoa começa a refletir para buscar a razão da tristeza e encontrar uma solução para poder avançar. É vida que segue. Paulo enfrentou dificuldades assim com a igreja. Pessoas tristes, desanimadas. E Paulo ensinando a igreja em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 10, Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas ante a tristeza do mundo opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Aí essa pergunta que Jesus fez a esses homens lhe motivaram a tomar uma atitude. Aí a segunda parada que eu quero fazer nessa caminhada é sobre a intenção daqueles homens, a resposta dele, ou a resposta sobre a pergunta de Jesus. Quando eles disseram: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Vamos supor, irmãos, que nessa parada, aquele homem respondeu de uma forma arrogante, com prepotência, como se fosse a única pessoa que soubesse muito mais do que todos, de todos os acontecimentos ali. Julgar ser o único a ter conhecimento da situação que acontecia em Jerusalém, ou que tinha acontecido ali. Quem se comporta com ar de superioridade. Tratavam Jesus, sem saber que era Jesus, com arrogância, com prepotência, julgando-se ser o sabichão. Hoje nós escutamos pela manhã uma palavra, eu achei muito interessante, quando o pastor Natan Viana, ele falou o seguinte: ele falou que hoje em dia existem muitas pessoas, muitos cristãos com muito conhecimento, tendo muito conhecimento bíblico, conhecendo várias linhas de pensamentos teológicos, mas com pouca espiritualidade. As pessoas estão se tornando
sábias, mas insensíveis, não dada a Cristo, e que o Espírito de Deus transforme as suas vidas, sabe? Isso me deixou a pensar, será verdade? Será que isso acontece comigo? Será que isso pode acontecer com você? Conhecer Bíblia, ler bastante livros, ter conhecimento de assuntos complicados, encontrar respostas, mas de deixar com o coração duro, deixar você com o nariz empinado, arrogante, prepotente. Falamos um com os outros, sem olhar no olho do outro, aqueles homens olhando cabisbaixo, não perceberam Jesus de lado, não cumprimentaram, não reconheceram o timbre da sua voz, era mais uma pessoa, sabe? Você chega no lugar, ninguém lhe cumprimenta, ninguém lhe dá importância, você como se fosse uma pessoa invisível, numa igreja pequena, ou numa trilha, onde andam pessoas, pequenos grupos separados, é complicado. Nós não podemos cair nessa. Caminhar, mas acompanhando a caminhada do parceiro, do colega, do amigo. E se nós não conhecermos, passamos a conhecê-los, a puxar conversa, a sermos amigos, a compartilhar algumas ideias, a não tratar as pessoas com arrogância, com prepotência. Olha, irmãos, eu conversando com um colega ontem, no sábado, um irmão em Cristo, e ele me disse uma coisa interessante também, que me deixou a pensar. Ele disse: pastor, hoje em dia, não tinha nada a ver com a mensagem hoje pela manhã, mas veio a associar aqui o meu pensamento. Quando ele disse: pastor, hoje em dia, alguns leem as Escrituras Sagradas e fazem a exposição das Escrituras em parte, porque começam a citar os livros que leem. Começa a dizer livro tal, escritor tal, diz isso, livro tal, escritor tal, e a Bíblia passa a ficar de lado. Porque agora o importante é o conhecimento e o ensinamento dos escritores. Nada contra os escritores, contra os mestres que escrevem seus livros. Mas nós não devemos abandonar a essência, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Aí de repente eu, vendo esse vídeo que passou de missões mundiais, que me deixou emocionado, eu fico pensando assim: será que nós ficarmos sentados em auditório de igrejas, sem sairmos ao campo, desamarrando o nosso rosto, abrindo o leque para vermos em todo, não andar de cabeça baixa, mas olhando para as pessoas, tendo compaixão do mundo, sabe, irmão, tendo uma perspectiva de vida, de futuro, para que nós, não só nós tenhamos a alegria da salvação, mas que nós possamos proporcionar a outras pessoas essa alegria de ser salvo, e não deixar as pessoas nas ruas. Será que são
os grandes teólogos que fazem isso. Não, irmãos. Apenas eles podem contribuir para o nosso conhecimento. Mas nós que temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos pessoas vulneráveis e andarmos como de cabeça baixa. E Paulo alerta sobre isso, 2 Timóteo, capítulo 3, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10 e 11, quando Paulo fala, vamos ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 5, versículo. Vamos ler o 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Isto não quer dizer abundantemente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for avarento, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com o tal nem ainda comeis. Interessante que eu estava observando esse texto, a vírgula vai dizendo devasso e avarento. Não, devasso, avarento, vírgula, avarento, não, ou avarento, ou maldizente. Não obrigado ter todos esses pré-requisitos aqui, não. Basta um: avarento, maldizente. Não vai dar certo, não. Esse negócio de religião, esse homem aí que se dizia ser o Filho de Deus, o Messias, foi uma farsa. Nós fomos ludibriados por ele, aqui eu imaginando aqui, conjecturando, sei lá se é isso. Eu pensava que estava no caminho correto, que ele ia libertar o povo de Israel, que nós iríamos deixar de ser o capacho dos romanos, que nós teríamos uma nação livre. Nós fomos enganados, ou o nosso sonho caiu por terra. Até os discípulos deles abandonaram a sua liderança. Talvez, de repente, o coração daqueles homens se fecharam de amargura, se tornaram pessoas prepotentes. Vamos continuar caminhando, ouvindo aqueles dois homens falar, e agora, com Cristo ao seu lado. A outra parada, e a terceira, é a incredulidade e a falta de perseverança. Sabe, irmãos, muitas vezes nós caímos em contradição quando nós dizemos ter fé e não acreditamos em Deus. Caímos em contradição, porque a fé é crer e confiar nele. E muitas vezes o Senhor não obedece uma lógica das coisas, uma lógica, por exemplo, de Deus, que ela não obedece uma certa lógica, é a seguinte: quanto mais você dá a Deus, ou financeiramente, ou prestando o seu serviço para o reino, abençoando os outros, quanto você mais investe as suas energias para o serviço do reino,
mais você recebe de Deus. Porque a lógica seria você gastar suas energias na igreja, a serviço do reino, é você se cansar fisicamente, amanhecer uma segunda-feira muito cansado, exausto, ao ponto de não ter coragem de se levantar para trabalhar. Mas, ao contrário, você trabalhando para o reino de Deus, você amanhece disposto, motivado, alegre, feliz, abençoando, sorrindo. Quando você é ofertante, dizimista, nada falta na sua casa, você é abençoado. Aí vou usar um texto da teologia da prosperidade, né? O gafanhoto não vem comer os seus bens, as suas finanças. Não é isso que eles dizem? A praga não vem entrar em sua casa. Mas isso é uma grande verdade. Quando nós temos o coração aberto para Deus, nós ganhamos. Jesus diz que quando nós damos a sua vida a Ele, nós ganhamos. Nós não perdemos a vida, muito pelo contrário. E muitas vezes nós não guardamos a nossa fé. Nós não estamos enxergando aquilo que o Senhor está mostrando a cada um de nós. Vemos a bênção. Vejam, irmãos, que diz o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como fechados. Teus olhos fechados, impedido de ver a bênção, uma venda nos olhos. Quantos de nós não precisamos tirar essa venda para enxergar a nossa volta, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem abençoado essa comunidade, esta igreja, como Deus tem abençoado o seu povo. Aqueles homens não estavam conseguindo enxergar isso. E você? E eu? Aí nós cantamos: abra os olhos do meu coração. Gostaram do timbre? Será que você falou isso de verdade mesmo, de coração mesmo? Você pediu para Deus abrir os seus olhos? Ou você está como esses dois homens? Vamos continuar caminhando com eles, mas de cabeça baixa, sem nenhuma perspectiva? Não tem mais futuro. Será que vamos continuar andando assim? Sermos incrédulos? Nós que dizemos que cremos nele. Aqueles homens estavam andando como se em direção oposta ao templo, a Jerusalém. A cruz ficou para trás. A cruz foi esquecida. A mensagem da cruz foi derrotada, caiu sobre terra. A cruz, que era símbolo de maldição para os condenados, criminosos, que eram condenados à pena capital, eram crucificados publicamente, lá no Gólgota, um lugar assustador, onde a própria paisagem mostrava as caveiras nas rochas, nas pedras, chamado Gólgota. Os bandidos eram crucificados ali, Cristo foi crucificado como malfeitor. Aqueles homens deram as costas e estavam andando em direção oposta ao templo, a Jerusalém, a vida com Cristo. Nós temos que caminhar, irmãos, em direção à cruz, porque aquilo que era símbolo de maldição, o Senhor cravou
os nossos pecados, as nossas culpas, na cruz do Calvário. Jesus chorou, lágrimas de sangue, compaixão por cada um de nós, entregou a sua própria vida para tirar a culpa dos nossos pecados. Aqueles homens, irmãos, tinham conhecimento dos fatos. Eles conheciam a história. Talvez conhecia o Pentateuco, o livro das crônicas, os salmos, conhecia os livros dos profetas, os reis, a história de Davi, como Israel atravessou o Mar Vermelho, como Moisés libertou o povo de Israel. Mas eles desconheciam o objetivo de tudo isso. Conhecer a história é importante, mas fazer parte dela, focar no objetivo dela, é fundamental. Termos sensibilidade espiritual, enxergar a bênção, sermos bênção uns para os outros. Não é assim que eles iam conversando, trocando ideias, falando um ao outro? Vamos conversar, vamos caminhar, mas na direção correta. Caminhar no caminho que Jesus nos apontou. Qual foi esse caminho? Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo 6, Jesus aponta o caminho quando ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso caminho, a nossa trilha. Jesus nos dá um objetivo e nos faz enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo. Jesus, ele tira todo o impedimento de vermos as suas bênçãos e de sermos bênção para o seu reino. Quero concluir dizendo o seguinte: é necessário lembrar-se que só o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está ao nosso lado nesse caminho e ouvindo. Tristeza vai embora, arrogância e prepotência vai embora, incredulidade, falta de perseverança saiam da nossa vida, porque Jesus caminha conosco. Amém? Vamos adorar a Deus com cântico.